Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é concluindo o mês de junho em leituras. Esse mês foi um mês, assim, incrível de leituras. Eu li 12 livros e, gente, assim, só livros incríveis, tá? É só livrão. E eu queria que antes de começar esse vídeo, falar sobre todas as minhas leituras, pedir encarecidamente, se você ainda não for inscrito no canal, se inscrever no canal. Não deixe de curtir o vídeo, comentar aqui, comente quais foram suas leituras, qual o seu favorito. Se você leu algum que você não gostou, comentem aqui também. Quero muito conversar aqui nos comentários com vocês, eu adoro responder comentários. E agora, a gente, sem mais delongas, vou tentar ser mais sucinta, não falar tanto de cada livro, porque eu sinto que eu falei bastante até nos vlogs que eu postei e tal. Mas eu sei que vocês também gostam desse vídeo aqui concluindo um mês, né? Então, não está em ordem, já digo aqui de antemão. Mas eu vou comentar aqui sobre as 12 leituras de junho. Eu não sei, na verdade, se foi 12 ou 13, porque eu acabei de fazer o post lá pro Instagram, e depois que eu fiz e postei, eu vi que eu tinha esquecido um livro. Culpa do Scooby, que o Scooby não está muito bom, então eu não tenho atualizado o meu Scooby assim, certinho, sabe? Então eu acho que eu esqueci um livro. E eu comento aqui com vocês, não faz falta lá, então tá bom. Vou começar primeiro com dois nacionais que eu li, foram as últimas leituras que eu concluí esse mês. E assim, foi um favoritado, favorito da vida, eu amei, e um que eu não gostei tanto. Vou começar com o favoritado, que foi O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Eu peguei a indicação desse livro da Renieri, na verdade, várias pessoas já falavam desse livro, que esse livro é incrível, maravilhoso. Só que sabe quando você vê uma pessoa falando de um livro assim, que o olho chega a brilhar, que você fala, gente, esse livro é bom de verdade? Eu vi a Renieri postando, né, sobre esse livro e tal, eu falei assim, não, eu preciso ler. Então, comprei pra ler, que a gente vai conhecer o Cícero. O Cícero, ele mora lá no sertão cearense, e ele vai conviver com lutas, perdas, solidão, e também sobre autoconhecimento dos seus gostos, vamos dizer. Aqui a gente conhece o Cícero desde novinho, então vai ser tipo um romance de formação. O Cícero, ele mora com a avó dele, porque a mãe dele trabalha fora e vem todo final de ano pra poder rever o filho, né? Então ele luta também com o que os outros falam sobre isso, sobre a mãe largar o filho, sobre viver com a avó dele e tal. Mas ele ama esse momento que todo final do ano que a mãe dele vem ver ele, né? Ele não julga ela, nada, ele se sente um pouco sozinho, mas a gente vai ver que a partir de um certo tempo a mãe dele não volta mais. Então ele vai ver com essa pressão dos outros julgando a mãe por ter deixado essa criança. A gente vai ver ele também com seu melhor amigo, Luzimar. Ele crescer com esse melhor amigo, ele vai começar a sentir coisas que ele não sabe identificar em um certo momento. Mas a gente vai ver como que eles começam a vir depois, como que essa amizade floresce e engrandece muito mais do que uma amizade. E o Cícero também, ele vai viver com esse luto, com essa falta, com essa mãe que largou ele não sabe o que aconteceu com a mãe dele, então ele fica ali em busca de o que aconteceu com a minha mãe, sabe? Então, gente, esse é um livro incrível, eu não vou falar muito mais, que é um livro curtinho, eu sinto que eu vou dar spoiler. Meu livro está todo marcado, e foi uma leitura incrível, sabe? E quando eu terminei ele, eu falei assim, não, eu preciso ler outro autor, que é Pare Monstros e Devorar Filhos. Esse livro aqui fala sobre maternidade. Ele tem um pouco de realismo mágico. Aqui a gente vai conhecer duas mães, uma mãe que sonha em ser mãe mesmo, e uma que se descobriu grávida e não queria ser mãe. Então a gente vai ver os dois lados da moeda, uma mãe que ama demais, uma mãe que tem amor de menos para dar pro seu filho. E a gente também vai ver como que essas crianças vão ser criadas, como que vai ser a dinâmica dessa família, como que vai ser essas crianças crescendo com muito amor, com pouco amor, com muito cuidado, né? Uma mãe ali que ela é bem cuidadosa, chega a ser demais, e uma mãe que não tá muito aí pro filho. Esse livro tem um realismo mágico, como eu disse, o mar é muito importante para essa história. Esse livro, para mim, o que não me agradou muito foi um jeito diferente do autor falar sobre maternidade. Eu acho que por conta do livro ser meio diferente mesmo, não me agradou tanto. Eu sinto que, como mãe, esse livro não falou um pouco ali da minha realidade como mãe. Então, eu acho assim, que se for uma mãe que passou por uma maternidade mais, vamos dizer, difícil, uma mãe que teve uma maternidade totalmente diferente da minha, possa se sentir, vamos dizer, bem lendo esse livro, se sentir que ele trouxe um pouco da realidade. Mas não é minha realidade, então eu sinto que esse livro pesou um pouco no quesito maternidade, não funcionou tanto comigo nesse quesito, mas foi muito legal ali ler sobre uma mãe que não quer ser mãe, a depressão pós-parto que essa mãe
vai ter, né, desde quando ela descobre estar grávida, como que essa mãe já muda, né, essa pessoa. Então, os 2 também vão se tornar amigos, a gente vai ver esses 2 se conhecendo, as 2 mães eram amigas até não serem mais. Foi um livro bom, eu falo isso, tipo, é um livro bom, mas eu sinto que a maternidade, o jeito de escrever a maternidade pra mim não funcionou. Mas pode ser que funcione pra outros leitores, né, e pra quem também não é mãe. Mas não deixo de indicar, eu acho que um livro pode ser um livro ruim pra mim, mas pode ser um livro favorito pra outra pessoa. Mas pra mim não foi ruim, eu disse isso, né, só não funcionou tanto igual eu esperava que fosse, como foi O Rio que Me Corta por Dentro, que eu favoritei, e esse daqui pra mim eu dei umas 3 estrelas e meias. Foi bom, mas nem tanto, não sei se vocês entenderam. Agora, outro livro que eu fui ler com o pezinho atrás, na verdade não por não gostar, mas com medo de chorar, foi o lançamento que saiu da Rebecca Yarros esse mês, que foi As Coisas Belas e Preciosas. Gente, que livro incrível, aqui a gente vai ter um romance segunda chance. Aqui então a gente vai ter um romance segunda chance, o romance meio que proibido, porque a gente vai ter aqui o personagem, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, porque eu não, é Cam, fala Cam, né? Ele tem 2 irmãos, na verdade, quando inicia o livro ele só tem mais um. Ele é o tipo, o irmão, não é o irmão mais novo, o irmão do meio, não tenho certeza aqui. E ele foi, né, trabalhar ali pro, é, então a gente vai ter o Cam, né, o Cam ele foi sempre apaixonado por uma garota ali, muito tempo, a Willow, a gente vai conhecer a Willow também. E ele tem 2 irmãos, ele tem o irmão mais novo e o irmão mais velho. Na verdade, eu não sei aqui agora se ele é o mais novo ou mais velho, eu tô perdida. Mas ele foi servir, né, carreira militar. E depois o irmão também foi, e nesse serviço lá acaba que o irmão dele morre. E ele é muito culpado pela morte do irmão, e ele também sente muita culpa pela morte do irmão. Ele sente que ele que matou o irmão. E até certo momento que ele tem que voltar para essa cidadezinha onde ele morava, ele não queria voltar, ele falou que nunca voltaria. Só que o pai dele tem problema, ele tem, eu não sei agora explicar detalhadamente, mas eu acho que é Alzheimer, porque eu tenho um caso familiar de demência senil, né? Então é um pouco diferente, mas no fim é um pouco igual também. Mas é Alzheimer e vai ter que voltar para casa para poder cuidar do pai junto com o irmão. Chegando lá, ele sente ali todos o peso ali da culpa por achar que matou o irmão, da culpa de ter tirado o irmão da paixão dele ali desde criança, que é a Willow, né? Eles namoraram, esse irmão que faleceu é o Willow. E também a culpa ali por pai culpar ele, pro irmão ali não culpar, mas ele sente um pouco ali aquela resistência. E quando ele volta pra essa cidade, ele é aquela pessoa que todo mundo tem medo, não tem medo, mas tipo assim, julga muito. Ele é aquela pessoa que sempre se envolveu em brigas, não em brigas assim, mas sempre que acontece alguma coisa doida, ele tá lá no meio. Então a gente vai voltar aqui, logo no início tem uma cena muito difícil, é uma cena em que ele vê o pai pela primeira vez, o pai não tá lembrando quem ele é, o pai não lembra de ninguém, ele tá naquele momento ali de quem tem Alzheimer, que às vezes não lembra de ninguém mesmo, certo? Assim, tem aquelas lapsos, né? E é um... Gente, o início desse livro foi, assim, meio difícil de ler, eu achei que sim, muito pesado. Mas a gente então vai ver ali, depois do decorrer dessa história, ele voltando pra essa cidade que ele não queria voltar, ele tendo que rever o Willow, que é seu amor de infância, e também foi namorado do irmão dele. Gente, que livro incrível, que livro incrível, é maravilhoso. A Rebecca Yarros, como sempre, escreve histórias emocionantes, mas esse aqui eu posso dizer que tem como você ler sem você não chorar. Tem como você não chorar nesse livro. Pra mim, esse é o menos emocionante dela. Mas se você for mais uma manteiga derretida, talvez você se emocione. Eu não chorei nesse aqui. Mas foi um livro muito bom. A gente vê como que coisas não ditas do passado podem mudar toda uma vida, né? Uma trajetória ali. A gente vai ver o Cam tentando se descobrir novamente nessa cidadezinha que ele nunca quis voltar, né? Mas que tem o amor da vida dele lá. E a gente vê também a falta de conversa, né? 2 pessoas que se gostavam muito e que nunca ficaram juntos por falta de conversa, por falta de diálogo. Não por falta dele demonstrar, eu sinto que ele demonstrou o amor dele pra Willow várias vezes, mas também não soube demonstrar muito bem, sabe? Ele demonstrou ali que ele gostava dela no jeito de cuidar dela, tá ali sempre com ela, mas ela não notou isso. Então, é um livro muito bom, é um livro que vai tratar temas pesados, como eu disse, luto, culpa, então eu indico, mas se você tiver ali, se algum tema desse for delicado pra você, você toma mais cuidado. Mas é um romance muito lindo, muito fofo. Gente, a capa
Eu amo as capas da Rebecca Yarros, ela é incrível. Agora, o favorito do mês, do favorito do ano, eu acho. Gente, esse livro aqui, eu tô ensaiando pra mim ler esse livro há muito tempo. A Bárbara, né, a Bárbara Sá, a trope dela, né, de Segunda Chance, é a favorita, né? E pra mim também é uma das minhas favoritas. Então a gente sempre tá em busca ali de um livro perfeito de romance Segunda Chance, que também é não é um livro, uma trope muito fácil de se escrever. Eu acho meio difícil também, né, porque é um assunto delicado. E a gente tá sempre em busca de um romance ali perfeito. Eu sempre tô indicando pra ela tá indicando pra mim. E essa é uma indicação que ela fala sempre comigo que eu tenho que ler. E eu fico assim, tá, enrolando, enrolando, enrolando. Até que essa semana eu fui correr, né? Fui fazer meu treino de corrida. E eu tava assim, não sabia o que eu ia escutar de audiobook, né? Eu tenho esse livro, mas eu falei assim, eu posso intercalando com o audiobook pra mim poder ali manter o ritmo de leitura, né? Porque foi uma semana meio corrida. E eu peguei pra ler. Gente, que livro, 5 estrelas, favoritado. E eu terminei e falei assim, meu Deus, eu queria muito esquecer esse livro inteiro pra me ler como se fosse a primeira vez. Sabe aquele livro que você fala, meu Deus, eu amo ler, eu amo essa leitura? Que foi Antes de Me Libertar de Você, da Kennedy Wire. Foi meu primeiro livro lido dessa autora. E, gente, que livro! Não poderia escolher um livro maravilhoso, perfeito, melhor do que esse. Aqui a gente vai ter o romance Segunda Chance, né? A gente vai conhecer o casal, o Jonas e a Yasmin. Eles eram casados, né? Eles foram casados há muito tempo, tiveram 2 filhos. E no momento eles estão divorciados. A gente vai tentar ali descobrir. Eles foram ali casados por muito tempo e no momento eles estão divorciados, mas eles têm 2 filhos, o que continua unindo eles e um trabalho em comum também, né? Porque no início do livro a gente vai ver ali que os Jonas são pessoas simples no início do livro. E eles sonham em abrir um restaurante. Na verdade, é o sonho do Jonas e da tia dele, que é uma pessoa ali muito importante para essa família. E depois, logo desse primeiro capítulo lá, que ele pede ela em casamento, isso não é spoiler logo no primeiro, a gente vai passar pro futuro quando eles estão separados. Ela tem 2 filhos. Ela então tem 2 filhos com o Jonas. E a gente vai ver como que são os temas abordados aqui. Vai ter muito luto, porque essa mulher, ela perdeu uma coisa muito importante pra ela. Não vou falar o que que é, mas foi um pouco essa coisa que ela perdeu. Foi o que ocasionou o divórcio deles. Foi algo que eles não souberam lidar. Eles perderam a tia, né? Foi um luto muito grande. E perderam outra coisa também que eu não vou falar, porque eu acho que vai ser spoiler. Mas o da tia eu acho que eu posso falar. Então, quando perderam a tia ali, o tio do Jonas, já foi muito difícil, porque eles eram muito apegados a essa tia. E já foi, assim, meio que um assunto ali que começou já a desencadear esse divórcio. Até que aconteceu o segundo assunto e eles se largaram ali, eles não souberam tratar esse assunto juntos, né? Foi muito difícil, foi bem diferente para cada um, porque ela se fechou no luto dela, para ela se fechou completamente. E ele não, ele queria manter tudo ali normal, tudo em pé, porque eles têm um restaurante, né? E é um restaurante que tem várias pessoas trabalhando, então tem aquele peso de você estar mantendo várias famílias também, além da sua. Então a gente vê como que foi 2 pesos e 2 medidas na hora desse luto. A Yasmin, ela se fechou completamente, ela não conseguia fazer nada, além de cuidar dos próprios filhos que ela já tinha, né? E o Jonas não, o Jonas ficou ali no 220, tentando manter tudo, até certo momento que a Yasmin pede o divórcio. Ela não aguenta mais ficar nesse casamento, mas não foi por falta de amor, não foi por conta de algo ruim que ele fez, foi algo ali que os dois não souberam lidar nesse momento, né? Então a gente tá nesse presente agora tentando descobrir um pouco do que aconteceu do passado, porque a gente vai descobrindo ao longo do livro. E tem as 2 crianças. E algo que eu gostei muito desse livro foi como a autora tratou a importância da terapia. A gente vê ali o Jonas, que ele é meio reticente, ele não acha que terapia funcione. Foi algo também que não ajudou muito nesse divórcio, né? Porque ela entrou ali com terapia, porque ela estava muito mal. A gente vai ver como que a terapia, né, ajudou essa mulher a se tornar quem ela hoje, né? Tentando sobreviver com todas as perdas que ela teve. E o Jonas já é meio reticente e tal, até que certo momento o filho dele teria que começar a fazer uma terapia para poder lidar com certas mudanças na vida dele. E o Jonas dá a opção ali de fazer também para o filho se sentir mais à vontade, né? Porque só a mãe que faz. Então, ele falou assim: não, vou ajudar meu filho, vou botar ali, fazer também para ele que sinta à vontade, né? Que é algo normal fazer terapia e tal. A gente vai ver esse pai mudando um pouco ali do que ele pensa para poder cuidar do filho. E, gente,
que leitura incrível, eu fiquei completamente apaixonada. É um livro, assim, maravilhoso. Eu terminei esse livro, assim, meu Deus, eu amo ler, eu queria reler novamente. É um livro que tem, não vou falar bastante cena sensual, tem umas 3, eu acho, 2. Mas são cenas, assim, muito detalhadas. Eu falei com a Bárbara que eu acho que eu nunca vi uma cena tão detalhada. Mas ali também, eles estavam muito tempo separados. E não é spoiler, a gente imagina que eles vão voltar, né? É um romance, segunda chance. Mas foi um romance incrível. Esse cara é maravilhoso, é um ótimo pai, assim como ela. É maravilhosa, ela aguentou muita coisa, ela é uma mãe incrível, uma pessoa incrível também. Então a gente vai ver ali esse casal ali tentando de tudo ali pra poder voltar, na verdade. Não sei, eles nunca meio que pensaram em voltar até certo momento que esse assunto é aberto ali pra eles, né? Com ciúmes e tal, com outras coisas acontecendo. Mas é um livro maravilhoso. Eu gostei demais como que a autora botou a importância da terapia, a importância da família viver unida por conta dos filhos, né? Porque por mais que você e seu esposo não estejam mais juntos, os seus filhos são importantes, os seus filhos são de vocês dois. Então é importante que esse casal seja ali o mais natural possível com os filhos. A gente também vai ter a irmã que culpa muito a mãe por conta de tudo que aconteceu. Então, gente, não vou falar mais, eu acho que eu já falei muito desse livro, mas é favoritado, eu amei. E eu já tô com o segundo aqui pra mim ler, que eu não lembro muito o nome, mas é da melhor amiga da personagem. Ela tem duas melhores amigas, né? Que é a Hendrix e a Solidar. Eu acho que do segundo é a Solidar e eu já tô ansiosa pra ler. Agora, outro. Gente, eu acho que eu falei muito daquele livro, né? Eu já tô até meio com a boca seca. Outro livro que eu li foi uma fantasia que foi Reis e Ladrões da Dark Side. Esse livro também foi uma fantasia assim maravilhosa. É uma fantasia que, se você gosta de Trono de Vidro e de Six of Crows, aquela fantasia que tem ali o suspense, tem ali é, pessoas trabalhando espiões, sabe? E tem aquele slow burn mesmo do romance, assim, muito lento, muito lento. Aqui a gente vai conhecer a Zaria e o Kane. A Zaria é uma alquimologista, o Kane é um desses ladrões, né? E eles vão ter que trabalhar juntos pra roubar essa joia preciosa aqui. Eles não, meio que não, como é que fala? Eles não se conhecem direito, eles também não acreditam muito um no outro. E o Kane já vai fazer esse acordo pensando ali no futuro de passar a perna na Zaria, né? Ela não sabe até certo momento que ela também quer passar a perna nele. Então, gente, fica muito bom. E tem esse low bunny, o romance, tem tudo. A gente vai saber mais sobre a alquimologia, que é algo assim totalmente diferente, né? Pra mim, não é algo que eu leio muito em livro de fantasia. Mas foi um livro que eu gostei bastante. Eu não vou falar muito porque tem um vídeo específico sobre esse livro aqui no canal do YouTube. Se você quiser assistir, vai lá assistir. Mas foi um livro que eu gostei muito. Terminei querendo imediatamente o segundo. Só que saiu o primeiro agora, né? Mas se você gosta de fantasia, com um pouquinho de romance, com muita suspense, leiam. Muito bom. E agora o próximo livro que eu li, tá aqui na ordem, né? Psicopata Vitoriana. Esse, gente, foi acho que um dos primeiros livros góticos que eu li na minha vida. Não lembro de ter muito livro gótico, ter lido, né? Mas aqui a gente vai ter literalmente uma psicopata. A gente vai ter uma. Eu sei, governanta, né? Eu sempre não sei mais ou menos como se trata ali, governanta, empregada. Mas aqui a gente vai ter essa governanta que vai pra essa família. E quando ela chega, a gente já tem uma noção que ela quer alguma coisa pra ela estar ali, né? Mas é uma pessoa que onde passa deixa pessoas mortas, rastros por trás, né? E ela vai pra essa família, a gente vai ver ali como que ela tem mesmo. Assim, gente, ela é diferente. Ela gosta de matar pessoas, ela gosta de comer coisas estranhas. Ela é uma pessoa estranha, os pensamentos dela é pior ainda. Até que a gente vai ver que. Aqui até no livro fala, né? Que em 3 meses a família toda vai estar morta. Então a gente vai tentar descobrir ali por que ela mata a família ou por que ela gosta de matar, né? Mas que tem algo ali por trás que faz ela ir para essa família. Foi um livro muito bom, foi um livro curtinho que eu amei ter lido, foi bem diferente, né? E quando eu terminei esse livro, eu falei, gente, ela é bem psicopata mesmo. Não tem outro assunto aqui, outro adjetivo pra botar pra essa mulher. Ela é psicopata. Mas foi um livro muito legal de ter lido. E essa edição é belíssima. Darkseid arrasa. E eu gostei demais, gente, sério. Jamais imaginava que eu ia gostar tanto desse livro. Outro livro curtinho que eu li foi A Mulher de Preto, que eu também não sabia o que eu esperar, né? Mas aqui a gente vê um advogado que ele vai ali pro interior de uma cidadezinha para poder resolver um assunto ali de uma cliente do chefe dele. Ele novinho no início. Aí ele vai pro interior dessa cidade, e quando ele chega lá, ele sente ali a diferença, como que as pessoas ficam
quando ele fala sobre essa mansão que ele vai lá, né, pra poder tratar desses assuntos. Ele sente ali que todo mundo muda, todo mundo não se sente muito à vontade com esse assunto. E a gente também fica meio curioso, gente, o que que aconteceu? O que que é e tal? E ele vai então pra essa casa pra poder achar uns documentos importantes ali pra essa cliente que faleceu, né, pra poder fechar tudo certinho. E quando ele chega lá, ele começa a ter visões de uma mulher de preto. Gente, eu fiquei com muito medo desse livro. Eu acho que foi um dos livros que mais me deu medo. Eu ficava imaginando, sabe? Tem uma adaptação, eu não assisti ainda. Mas eu fiquei até meio curiosa, porque eu fiquei imaginando, tipo, tudo que eu li na adaptação, porque eu sinto que eu sinto muito mais medo assistindo algo visual, igual eu li It, a coisa, né? E eu não senti medo. Mas quando eu fui assistir o filme, gente, eu precisei assistir com a pessoa do meu lado, porque eu estava cagando de medo. Mas aqui eu senti um pouquinho de medinho, mas eu acho que no visual vai ser pior ainda, né? Ele vai começar a ver essa mulher de preto, acontecer umas coisas estranhas ali nessa casa também, né? A gente vai ver coisas do passado, descobrir histórias do passado que aconteceu nessa casa, né? E por que também que as pessoas têm tanto medo ali quando o assunto é essa casa, é essa mulher ali que morava ali. Mas foi um livro muito bom, um livro curtinho também, que foi uma leitura incrível. Não imaginava que o que eu ia encontrar aqui. Mas é um livro muito bom, mas também é um livro. Gente, o final desse livro, vocês não têm noção, porque eu não imaginava um tico do final desse livro. Foi um final assim, meu Deus, que horror. Que tristeza! Mas foi um livro muito bom. Eu indico demais A Mulher de Preto. É uma edição belíssima também da Dark Side. Então vocês aproveitam pra garantir. Eu já quero assistir o filme. Agora, outro livro da Dark Side. Gente, vários livros da Dark Side. Que eu li foi A Casa de Vidro. Aqui a gente vai ter um casal, né? Um casal ali que tem uma filha e tal. E o livro já começa após a babá desse casal ser morta. Ela foi morta dentro da casa. E ninguém sabe ali direito quem que matou essa mulher. Se foi a criança, se foi o pai, a mãe, a avó. E a gente descobre também que essa babá teve um caso com o pai da criança. Então tudo a gente já imagina, foi a mãe que matou porque a mãe ficou com ciúme e tal, descobriu, tá. Mas a gente começa ali a descobrir mais sobre isso. A gente vai ter uma detetive que, não detetive, né, ela é uma advogada ali. E ela vai pra essa casa pra poder trabalhar com a filha desse casal, pra poder ali descobrir com quem que ela queria ficar, ou com quem que é o melhor espaço pra ela ficar, se é com o pai ou com a mãe. E aí chegando lá, ela começa a ver umas coisas meio estranhas, porque a mãe do pai, né, ela é muito mais a favor que a criança fique com a mãe, né, em vez do com o filho dela. Ela é muito puxa-saco dessa mãe. A criança não fala mais, ela parou de falar quando começou a acontecer essas coisas na casa dela. Então, é uma coisa também que dificulta o trabalho dessa advogada, porque ela não consegue conversar com essa criança, conversar, saber o que ela gosta. Então, ela vai ter que ver no dia a dia, vivenciando coisas para saber o que é o melhor para essa criança. E assim, gente, a gente fica assim, pensando, todo mundo é culpado, todo mundo é culpado. Imagina até que a criança matou a mulher. Só que eu vou ser verdadeiro que falar que eu meio que acertei o plot, porque eu imaginei ali que seria aquela pessoa e foi. Mas foi um livro muito bom, não deixou de me deixar curiosa, mesmo que eu tenha acertado, né, o plot. Foi um livro muito bom que fala sobre como que coisas traumáticas que acontecem com a gente, pode mudar a gente, né? Essa criança que era uma pessoa comum até aquele momento que que ela viu a babá morrendo na frente dela, né? Então, a gente vê como que muda totalmente a gente, né? Quando vemos coisas traumáticas, a gente passa por algum assunto delicado. Mas foi um livro muito bom. Não é o meu favorito da coleção Elas, né? Porque esse aqui é um da coleção Elas aqui na temporada, mas é um livro muito bom mesmo. E agora, outro livro. Gente, eu peguei o livro errado, meu Deus! O livro que eu tenho que falar é esse aqui, que é Proibido Matar. Aqui a gente vai ter o Gamache novamente, esse é o quarto livro da série. O Gamache, ele tá ali vamos dizer, comemorando o casamento dele, né? Eu não sei se, sei lá, vários anos já, gente, uns 20 anos por aí, não sei. Com a esposa dele nesse hotel. E chegando lá, ele vai encontrar uma família que tá lá também comemorando o aniversário de morte do rapaz, do pai, sabe? Eles se veem todo ano ali pra poder a família se juntar e tal. Só que a gente vê que é uma família ali que são uma família de fachada, sabe? A gente vê que eles não se dão muito bem. Essa família tem algo ali que junta eles por juntar. E é também a família de personagens que a gente já conhece lá de True Pines, né? Da Clara e do marido dela, né? Essa família, o pai que morreu, né? É o pai do marido da Clara e a mãe também, né?
sogra da Clara. E a gente vai ver ali um pouco, a gente também vai ver eles lá nesse hotel, né? Até certo momento que um dos filhos dessa família vai ser morto. E a gente vai ali tentar descobrir quem que matou esse menino, né? Porque, tecnicamente, foi a estátua do pai que estava morto que matou o filho, né? O filho ou a filha. E, gente, esse livro é uma loucura, porque a gente começa a descobrir coisas do passado, a gente vê que pessoas, que nem todo mundo é santo, que tem coisas, assuntos ali, traumas do passado para serem falados também, né? E o Gamache tá ali, tava de folga, né? Mas ele vai ter que trabalhar, tentar descobrir ali quem que matou esse filho e o que que aconteceu. Então, foi um livro muito bom, mas eu sinto que ele não foi tão bom pra mim, porque ele não se passou entre pares ali com todos os personagens, com todo mundo, sabe? A gente teve a Clara e o marido, mas pra mim eu senti falta de todo mundo junto, sabe? Mas foi uma leitura muito boa, foi muito bom. Eu não descobri quem que tinha matado, nem pensei quem tinha matado. Mas foi um livro muito bom, eu indico. É o quarto livro da série, né? Agora, e quando eu terminei esse, eu falei assim, não, preciso pegar o quinto, né? E eu terminei esse e falei assim, ai, será que vai ter um melhor? Porque a Duda sempre fala, né? O próximo livro é sempre o melhor. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu terminei esse aqui e peguei. Eu terminei, né? E peguei Revelação Brutal, que foi o quinto livro da série, que até o momento é o meu livro favorito da série. Vocês não têm noção de como que esse livro é bom, é maravilhoso. É um livro que, se você gosta de arte, de quadros, de... Gente, esse livro é maravilhoso para quem gosta desses assuntos, né? Então, se você gosta de arte, você gosta de galerias, de tudo, né? É um assunto que a autora sempre traz nos livros dela, porque a gente vai ter ali artistas mesmo que vivem ali entre pares. E aqui a gente vai ter um cara ali que foi morto e é deixado dentro do bistrô do Olivier. A gente não sabe se ele foi morto lá dentro, se ele foi deixado lá dentro. E um cara também que a gente sabe que o Olivier conhece. Na verdade, conhece, assim, vamos dizer, conhece porque no início do livro ele tá ali junto com esse cara, né? Eles vão tratar ele como um eremita, porque ninguém sabe quem ele é. Ele vivia escondido nessa cidade, né? Porque parecia que ele tinha muito medo de tudo. E a gente vai ali tentar descobrir quem que matou esse cara. O Olivier vai tentar ali descobrir também o que que quem... Ai, gente, eu acho que falei errado, né? A gente vai tentar ali descobrir quem que matou esse cara, o que que o Olivier sabe dele, por que que deixou o corpo ali dentro do bistrô do Olivier, né? E, gente, esse livro é completamente maravilhoso. Eu fiquei completamente apaixonada. Esse, com certeza, é o favorito da série. Eu acho que não tem como você ser melhor. E o final desse livro, gente, o final desse livro é bombástico. Eu falei, gente, não é possível que o final vai ser isso aqui. Eu fiquei completamente babascada com o final desse livro aqui. Porque você fala assim, gente, não pode ser isso, não tem como ser isso. A gente não quer aceitar, sabe, o final. Mas vai ser o final ali que vai deixar pro outro livro. Eu nem comecei ainda porque agora não tem mais audiobook dessa série, né? O que me ajudava ali a ler muito rápido essa série eram os audiobooks, né? Então, terminei esse aqui, não tem mais audiobook, eu vou ter que ler mesmo. Ele tá ali até na minha pilha de livros que eu quero ler agora em julho. Mas foi um livro muito, muito, muito bom. Vai falar sobre pessoas gananciosas, pessoas que botam ali o seu valor, o seu dinheiro, o seu bem-estar moral, tudo em prol ali de você mesmo, de você ser a pessoa mais importante. Você não quer saber ali se você tá machucando outra pessoa, se você tá deixando a pessoa triste, não. O mais importante é você mesmo, né? E seu valor aquisitivo. A gente vai ver ali também como que a amizade é sempre importante para todos os livros dessa série. O Olivier, como sempre, maravilhoso, eu amo ele. O Olivier, o Gabri, a Ruth, todo mundo, gente, são personagens que eu amo. Já cansei de me dizer que esses livros, para mim, são os personagens. Eu sou completamente apaixonada por esses personagens. E incrível. E esse aqui é o meu favorito até agora. Então a gente vai tentar descobrir quem que matou esse eremita, quem que ele era, que a gente não sabe quem ele era, né? Ele morava numa cabana no meio do mato, escondido de todo mundo. E é uma cabana repleta de coisas muito valiosas, o que também deixa todo mundo assim, gente, quem é esse cara? Ele roubou, ele fez o quê? Então foi um livro muito bom, eu digo demais, foi 5 estrelas. Não dei meu favorito ainda, porque eu não sei se um livro de uma série de fantasia assim tão grande tem favoritos e tal, mas esse é o melhor livro até agora da série. Eu já vou pegar o próximo, porque o final desse livro aqui não tem como você não pegar o próximo livro. Porque, assim, gente, não é aceitável o final desse livro. E agora, o último livro físico que eu li esse mês foi Identidade Roubada, outro da Nora Roberts, né? Aqui a gente vai ter um romance com suspense. Eu já falei de outros livros dela aqui. E
o romance com suspense é algo comum pra Nora Roberts, né? Aqui a gente vai ter a Morgan. A Morgan, ela conhece um cara ali no trabalho dela. E ela vai sair com esse cara. Só que depois que ele vai ali jantar na casa dela, ele mata o melhor amigo da menina. Ele rouba a identidade dela, deixa ela com a conta zerada, acaba com a vida dela, né? E além de roubar a identidade dela, se passar por ela, né? E a gente vai ver como que isso muda completamente essa personagem, né? Ela vai ter que voltar a estaca zero, voltar a morar com a mãe e com a avó, se reerguer novamente, né? Mudar a vida completamente. Então ela vai voltar pra família dela, vai voltar a morar com a mãe e a avó, vai conseguir outro emprego e ela vai conhecer outro cara. A gente vai ver ali como que vai ser ela tentando acreditar novamente em outra pessoa, né? Porque ela passou por um momento delicado. Além de ter esse cara ainda na cola dela, porque o modus operandi desse homem doido é ter o caso ali com a mulher, roubar tudo que ela tem e matar. Só que não deu certo, né? Ele acabou matando a melhor amiga dela porque ela apareceu ali na frente dele. Então a gente vai ver que esse cara ainda vai viver atrás dela, tentando ali finalizar o serviço, enquanto ela tenta seguir em frente, meio que não tem como seguir em frente, né? Meio difícil. E a gente vai ver ela conhecendo o Miles também, que é o nosso mocinho desse livro, ela tentando dar uma segunda chance. Ela tentando, então, dar uma segunda chance pra si mesma e também pro cara, né, pro Miles. O Miles foi um mocinho que eu tô completamente apaixonada. É aquele cara muito... Ai, gente, eu não sei explicar, mas assim, ele quer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele quer falar alguma coisa, ele vai lá e fala. Ele é, assim, direto e reto, sabe? Eu gostei muito disso nele. Além também que eu gostei muito de como que o relacionamento desses dois foi bonito, foi construído ali sem muita mimimi, sem muita, ai, conversinha fiada, sem... Ai, gente, foi um romance, assim, muito bonito, eu achei que foi um romance adulto, sabe? Mais do lado dele, porque ela me estressou certos momentos, mas foi um livro que eu gostei muito de ler, eu dei 4 estrelas e meias, porque não foi favorito pra mim, que o início pra mim foi meio difícil de engatar, mas depois que aconteceu tudo com ela, que ela foi ali pra tentar voltar novamente a quem ser que ela era, né? Voltar o que ela era. Foi um livro muito bom, eu gostei bastante. E já tô ansiosa pra mim ler o próximo livro, que é LC com a Cat, né? Então, eu tô amando. Agora, vamos falar sobre os e-books? Agora, vamos falar sobre os e-books. Eu li 2 e-books esse mês. E o primeiro foi O Namorado Falso, é um livro nacional da Stephanie Nunes. Foi até um trabalho que eu fiz, foi muito legal poder fazer um trabalho sobre esse livro. Aqui a gente vai conhecer 2 melhores amigos. Ela é brasileira, ela mora ali na Escócia. Gente, eu errei agora, eu vou deixar a cidade aqui pra mim não errar. Mas ela mora ali trabalhando há um tempo e ela tá, nesse momento, trabalhando como maquiadora de cinematográfica e tal. E ela tá naquele impasse de que não é um trabalho certo. Acabando as gravações, ela não vai ter trabalho, então talvez ela vai ter que voltar pro Brasil. E esse melhor amigo dela já mora lá, ele é de lá há muito tempo. E acaba que ele ajuda, né, ela a encontrar outro trabalho e tal. E ele vai pra casa dela, aí tem um dia lá que eles vão fingir que são namorados pra ele mostrar ali como que seria um namorado perfeito, porque ela também vem de um casamento que não deu certo, um cara ali muito horroroso, vamos dizer. E ela tem muito medo também de se relacionar novamente. E a gente vai ver como que esse cara faz tudo por ela, é completamente apaixonado por ela desde sempre e ela nunca notou, sabe? Até o momento que eles vão fingir esse namoro e eles vão sentir coisas diferentes. E assim, maravilhoso. Se você gosta de romance ali entre amigos, foi um dos romances que eu mais gostei entre amigos, porque eu falo aqui, né? Minha trope favorita não é Melhores Amigos, acho uma das tropes mais fracas pra mim. Eu falo que Melhores Amigos pra mim não é um dos melhores. Eu acho que tem muitos tropes melhores. Mas esse livro aqui foi muito bom. Eu acho que ele entregou algo, assim, maravilhoso, incrível. E eu fiquei completamente apaixonada por essa história. Foi uma leitura, assim, muito boa. A Stephanie escreve muito, muito bem. E agora, o último livro, pra concluir esse vídeo, que já tá bem longo, foi um livro de cowboy. Eu amo! Que foi... Eu não sei, na verdade, agora se foi o quinto... Acho que é o quinto livro da série Chestnut Spring, que li sem saída. Vou falar aqui que eu não lembrava muito desse personagem. Assim, fiquei meio... Sim, gente, quem é esse personagem? Eu não lembrava. Que é o... Que é o Harvey. O Harvey, ele é o irmão ali que fugiu, né, pra trabalhar com serviço militar e tal. E é um cara também que
sempre que a gente tem esse assunto ali de militar, é um cara ali que tem coisas do passado em aberto, traumas do passado que moldam quem ele é hoje em dia, né. Então o Harvey, ele tem coisas que aconteceu com ele que traumatizou ele, né, a gente vê que por mais que ele tenha uma família incrível, tenha uma família, assim, muito acolhedora, ele é muito na dele, ele não gosta de estar ali, sempre igual todo mundo. E por mais que essa família seja maravilhosa, incrível, ele se sente, assim, muito sobrecarregado quando tá todo mundo junto. E ele vai se apaixonar por uma menina muito mais nova que ele, que é a Harvey. A Harvey, ela faz. A Harvey. Nossa, gente, errei completamente. A Bailey. A Bailey é de uma família ali que todo mundo, não vou dizer odeia, mas é uma família ali que não é querida por ninguém ali, porque o pai foi um cara horrível, os irmãos são um cara horrível e ela ali é a única que salva da família. Os irmãos usam muito dela, faz ela pagar aluguel pra morar em um trailer do lado da casa deles, então é uma loucura. E ela trabalha num bar ali, e o Harvey vai começar a ir pra esse bar todo dia. E a gente vai ver ali um amor nascendo desses dois. Ela fala ali que o nome molda muito quem você é, né? Então, ele é um, agora eu não lembro o sobrenome dele, gente. Ai, gente, errei. Vou deixar aqui o sobrenome, mas é da família Chernow Spring, né? É, ele é muito ali, vamos dizer, amado, falado bem por conta do sobrenome que ele tem. E ela já é muito mal falada e tal, por mais que ela não tenha feito nada de errado, por conta do sobrenome da família dela. Então ele vai falar assim: ah, você vai ver que não vai mudar nada e tal, vamos se casar, já que o sobrenome é tão importante pra quem mora aqui, pra você e tal. E eles vão viver um casamento ali de conveniência, de mentirinha, né? Até que as coisas ficam mais quentes entre eles. A gente vê ali que ele já gostava dela, ele já tinha o seu jeito de ajudar ela sem ela descobrir, sabe? Gente, maravilhoso, eu gostei bastante, com certeza um dos meus favoritos dessa série. E eu indico demais esse livro pra quem gosta de romance com cowboy, romance mais com cenas hot também, se você gosta. Mas foi um livro que eu li em um dia de tão completamente apaixonada que eu fiquei. Eu acho que li no domingo retrasado, ele inteiro, de tão bom. Essas foram as minhas leituras, né? Acaba que não foram 12, foram 13 leituras. Mas foram livros incríveis, livros maravilhosos. Teve só um que, como eu comentei pra vocês, que eu esperava um pouco mais, mas também foi uma leitura boa. E não saia desse vídeo sem deixar seu curtir, comentar, comentem aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você tem curiosidade também de ler algum desses livros. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.